Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Limpeza eficiente com perfumes duradouros, surpreendentes. Qualidade Start. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Construindo sonhos. Big mutirão de limpeza. Bairros de Uberlândia recebem força-tarefa com maquinário pesado para colocar a casa em ordem. Empresário procurado. O homem é denunciado pela ex por chantagem, agressão e estupro. Agredido enquanto dirigia. Motorista de aplicativo é atacado por passageiro que passava mal dentro do carro. 55 anos de história. O Hospital de Clínicas da UFO comemora mais de meio século de atendimento com inaugurações importantes. Advogado do povo, vamos falar dos seus direitos ao vivo com o especialista. Mande suas perguntas pelo BandZap. Hoje é terça-feira, 26 de agosto, e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado aqui na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe. Estamos chegando, claro, com muita informação para você, desejando a todos uma ótima terça-feira, uma ótima tarde de muita informação aqui no Minas, que você já conhece, né? Jornalismo dinâmico com credibilidade para fazer a diferença no seu dia é aqui no Minas, o programa da hora do almoço que faz questão da sua participação. O BandZap já está liberado. Você vai conversando comigo durante o programa, participa dos nossos quadros, aqui você tem voz ativa, combinado? Lá na internet tem o nosso canal, o canal da Band Triângulo no YouTube, que você assiste a gente ao vivo aonde estiver, qualquer lugar desse mundão, e pode rever toda a nossa programação que fica à sua disposição. Nas redes sociais, @BandTriângulo, Instagram e Facebook, tem muita informação para você. As minhas redes, @Bagnetti. Acompanha um amigo, a gente segue de volta lá. Combinado? Terça-feira, dia muito importante para a gente falar dos seus direitos. No quadro Advogado do Povo, libera para mim aí o BandZap. Você manda o nome, a cidade onde está participando, né, acompanhando o programa, e manda a sua dúvida para a gente. O advogado responde ao vivo. Fui demitida durante a gravidez, o que devo fazer? Comprei um produto e ele não foi entregue no prazo combinado, veio com defeito. Manda a pergunta para cá que o nosso advogado responde para você. Combinado? Pelo menos 5 crianças foram identificadas como supostas vítimas de estupro em uma escola de Patos de Minas. Carlos Vilela está ao vivo com a gente, trazendo os desdobramentos desse caso. Já falamos disso essa semana aqui. Um professor que era suspeito do crime contra uma criança, ele teve o carro baleado, inclusive. Agora, outras denúncias apareceram, né, Carlos Vilela? Boa tarde para você. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde para todos ligados no Minas. Então, a Polícia Civil de Patos de Minas, Bagnetti, já esclareceu aí essas denúncias de estupro de vulnerável numa escola da rede municipal de Patos de Minas, escola que fica no bairro Jardim Esperança. A delegada Tatiana Paiva, que é responsável por esse caso aí, ela informou que até o momento 5 crianças já foram identificadas como possíveis vítimas e que, inclusive, as mães já prestaram depoimentos com relação aos relatos dessas crianças. 2, inclusive, já passaram por exames com o médico legista da Polícia Civil e especialistas também em caso de abuso sexual. De acordo com a delegada, essas crianças têm idades entre 4 e 5 anos e elas também serão ouvidas em depoimento especial, conforme determina a legislação, num ambiente protegido, com acompanhamento de psicólogos e assistentes sociais do Fórum de Patos de Minas. Na coletiva que a Polícia Civil concedeu, a delegada disse que mobilizou 6 investigadores para apurar todos os fatos e, é claro, identificar outras possíveis vítimas e, da mesma maneira, combater a disseminação de informações falsas, principalmente nas redes sociais, sobre esse caso. Além disso, a gente já havia noticiado que o celular do professor investigado já havia sido apreendido para análise, para perícia, e que ele também teria negado todas essas acusações. Mas nós vamos ouvir aí a fala da doutora Tatiana sobre o momento em que pé estão as investigações sobre este caso que sacode a cidade de Patos de Minas. Vejam.
há uma desconfiança, algumas de 3 meses para cá, umas de 10 dias para cá, outras, né, doutor, de 20 dias para cá. Nós temos uma criança que está com infecção urinária há mais de 10 dias. Então, como eu levo o indivíduo para a delegacia de plantão e eu ratifico uma prisão em flagrante sem saber a data provável desses fatos. Eu sei que ou demais elementos que comprovam. Então, quando ele foi levado na madrugada de sexta-feira para ele prestar esclarecimentos, não tinha elementos suficientes para deixar ele preso em flagrante. O flagrante acabou de acontecer logo depois, por isso ele foi solto. A gente sabe que é um caso extremamente delicado. A gente envolve crianças muito pequenas que não podem ser expostas, sequer devem ser ouvidas numa delegacia de polícia. E por isso a gente precisa de paciência, de muita cautela. Doutora, já... Muito bem disse a delegada, é um crime repugnante, né? E as crianças precisam ser preservadas, né? Mas está aí a importância da denúncia, está aí a importância de se noticiar situações como essa, porque outras pessoas que eventualmente foram vítimas de um crime cruel como esse possam denunciar. E quanto mais denúncias, uma vez comprovado o crime pela polícia, mais tempo na cadeia ficam aí os acusados de crimes horrorosos como esse. Lá em Uberaba tivemos uma situação, olha só, contra uma mulher que denuncia que foi vítima de chantagem, agressão e estupro por parte do ex-companheiro, um empresário influente da cidade, que inclusive está sendo procurado pela polícia. Juliano Carlos está ao vivo com a gente, tem as informações. Boa tarde para você, Juliano. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo, Bagnete. A polícia continua fazendo levantamentos à procura desse empresário de 45 anos, bastante influente aqui na cidade, suspeito de ter agredido, chantageado e estuprado a ex-companheira, mãe da filha dele. Inclusive, ele utilizou a criança que ele detém à guarda para cometer esse tipo de situação, esse tipo de chantagem. O caso foi registrado pela Polícia Militar. A mulher chamou os policiais depois que ele fugiu após cometer o estupro na casa dela, então ele está sendo procurado pelas equipes. Nós, inclusive, conversamos hoje pela manhã com essa vítima desse caso bárbaro e ela conta os detalhes agora na tela da Band. Vamos conferir. A gente teve uma relação de uns 3 anos e meio, mais ou menos. Com 7 meses de gestação, ele me abandonou e agora, né, depois de 3 anos, ele quis ser pai, porém a minha filha já não conhecia ele. A única coisa que eu pedia para ele era para ter um pouco mais de paciência, para ela poder ter um contato, para ele não levar ela assim. Pegava ela, ela chorava, falava: mamãe, eu não quero ir, eu não conheço ele, mamãe, não me deixa ir. Ele entrou na justiça sem eu saber de nada. Entrou e me acusou de alienação parental, como se eu não estivesse deixando ele ver ela. Porém, só depois de 3 anos, porque ele não fez isso antes, só depois de 3 anos que ele quis ter essa aproximação com ela. E eu não tive uma audiência com o juiz, eu não tive uma audiência de conciliação, ninguém me ouviu e ele sempre tentou. Ele nunca falava pelo WhatsApp, meu celular está à disposição da justiça para fazer uma quebra de sigilo e ouvir tudo que ele me falava, tudo que ele me propunha. Se eu ficasse com ele me devolvia a guarda da criança. Ele pegou e falou: vamos entrar aqui para dentro para a gente ter uma conversa sobre a nossa filha? Eu falei: ok. E aí ele automaticamente já me empurrou para a cama, já veio para cima de mim. Meu lábio está todo cortado porque ele veio para me beijar, eu virei a boca, ele com os dentes, ele cortou a minha boca, tá sangrando, tem desde sábado que a minha boca tá, desde domingo que a minha boca tá sangrando. Ali eu implorava para ele não fazer isso, não cometa isso, não faça, você vai se arrepender, por que você tá fazendo isso comigo? Você falou que queria conversar comigo, não faz isso, por favor. Eu estava de vestido, ele simplesmente só levantou meu vestido, arredou minha calcinha e fez o ato da penetração. Ali é muito vergonhoso para mim, porque eu fiquei com tanto medo que ali eu comecei até a urinar na hora da relação.
Pois é, Bagnete, uma situação bastante complexa. A Polícia Militar socorreu essa moça. Ela foi encaminhada para atendimento especializado no Hospital de Clínicas da UFTM, passou por vários exames. Ele segue sendo procurado, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Mulheres. Inclusive, tem os prints das mensagens que ele falava sobre essa situação com ela, prints que mostram ele falando que não tem juiz, que ninguém manda, quem manda é ele porque ele tem dinheiro e também porque ele é influente na cidade. Então a polícia está com todo esse material à procura desse indivíduo. Agora vamos aguardar para saber se ele for capturado, se ele vai continuar com essa posição de quem manda é o dinheiro, não é, Bagnete? É o que pelo menos passa na cabeça dele, né? Porque olha só, você junta o depoimento dessa mulher, você vê as conversas que nós compartilhamos aí, ele chantageando, ameaçando a mulher. Se ele acha que tem poder suficiente para corromper qualquer autoridade que seja, a autoridade é tão criminoso quanto quem acha, quanto quem propaga isso. Tá? Então vamos aguardar. A hora que ele for pego, vamos ver se alguma autoridade vai passar a mão na cabeça dele da forma que ele está achando que é. Que asqueroso um negócio desse. Um estudante do curso de engenharia da UFO foi desligado da Atlética após cometer um ato obsceno durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas Universitárias. O jovem mostrou as partes íntimas em público. A conduta foi repudiada pelas entidades acadêmicas. A UFO também se manifestou sobre o caso, informando que a situação está sendo analisada pela Divisão de Esportes e Lazer Universitário. Se for confirmado, o estudante pode ser responsabilizado com base no regimento geral da universidade. Já na competição, a Comissão Disciplinar das Olimpíadas da UFO pode aplicar penalidades tanto ao atleta quanto à equipe dele. É outro que tem titica na cabeça. Tá lá para estudar e não para vadiar. Isso é vadiagem, vadiagem. Vamos falar de coisa boa? Sabe aquele sonho de transformar a sua casa e deixar seu ambiente do seu jeito? Pois é, deixa eu te falar, na RC Distribuidora, eles levam isso muito a sério e transformam esse sonho em realidade, tá? Fica a minha dica, passe na RC Distribuidora. Deixa eu mostrar para você, porcelanato extra retificado acetinado 20 por 1,21, R$ 66,90 o metro quadrado. Tem também o porcelanato extra retificado acetinado 92 por 92 é a medida, R$ 79,90 o metro quadrado. E tem mais, além de toda essa qualidade, a condição de pagamento, gente, é pensada para você aí que está me assistindo, viu? Em Uberlândia, Uberaba e Araxá, RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos. Já pensou coisa incrível? Pois é, construindo sonhos junto de você e da sua família. O mutirão de limpeza geral no bairro Morada Nova está acontecendo nessa terça-feira, iniciativa da Prefeitura de Uberlândia, maquinário pesado, muita gente trabalhando para colocar a casa em ordem. Maria Eduarda passou por lá cedinho e conta pra gente desse trabalho. Boa tarde para você, Maria Eduarda. Boa tarde, Bagnete, para você que acompanha a nossa programação. Isso mesmo, acontece hoje, né? O mutirão de limpeza lá no bairro Morada Nova. Começou às 7 horas da manhã e tem aí fim para as 5 horas da tarde, mas talvez não será o fim hoje dessas limpezas, né? O mutirão acontece com cerca de 60 trabalhadores, caminhões-pipas, retroescavadeiras, caminhão também cata-treco, todos empenhados na limpeza das vias, retiradas de entulhos, né? A retirada aí de móveis e eletrodomésticos que não têm uso. E além disso, a prefeitura também frisou, né, que a colaboração dos moradores é essencial para esse tipo de serviço, porque mantém aí um descarte, evita, né, o descarte irregular e mantém o bairro limpo. O subsecretário de Serviços Urbanos, o Anderson Alves, conversou um pouquinho com a gente. A intenção nossa, a gente veio com todo o efetivo da Secretaria para cá, para a gente dar uma resposta sobre a quantidade de entulhos que a população infelizmente não colabora e descarta de forma irregular.
mesmo a gente tendo 3 ecopontos num raio muito próximo daqui. Então a gente veio para trazer um pouco mais de qualidade de vida para as pessoas. A população precisa colaborar. Então tem aquelas pessoas que não descartam na porta da tua casa, mas vai na casa do vizinho e descarta. Então o vizinho não tem culpa, ele precisa ter a qualidade de vida dele assegurada. Então a gente pede mais uma vez para a população, faça o descarte regular. Nós temos ecoponto aqui no Pequis, no Monte Hebron e no Canaã, que não é tão distante igual era no passado, que só tinha lá no São Lucas, que aí realmente era uma distância bem complicada. Então é essa a nossa situação. Nós estamos fazendo nosso papel e a população precisa colaborar com a gente fazendo a parte dela. Exatamente, perfeita essa fala, entendeu? Uma grande mobilização, a gente está vendo, é maquinário pesado, isso custa caro, né? E por que disso? Porque, né, tem gente jogando lixo fora do lugar certo. São 3 ecopontos nas proximidades e o pessoal insiste em jogar lixo onde não deve. Tá? A prefeitura faz esses mutirões aí corriqueiramente em várias regiões da cidade, mas a população precisa colaborar. Pessoal, o Hospital de Clínicas da UF celebra hoje 55 anos de história. Pensa quantas histórias! As comemorações começaram com inaugurações importantes. Carlos Vilela está lá no hospital e conta pra gente, Vilela. Pois é, Bagnetti, quem vê essa fachada imponente aqui nem imagina que no dia 26 de agosto de 1970 inaugurava o Hospital de Clínicas, que naquela época os mais antigos conhecem como a Medicina. 27 leitos e hoje ela é referência para 27 municípios. Na comemoração dos 55 anos do Hospital de Clínicas, muitas histórias estão sendo recontadas de quem começou aqui no curso de medicina e chegou até o topo da carreira, inclusive para administrar o próprio hospital. Hoje, inclusive, foram entregues aqui, dentro dessa data comemorativa, mais 34 leitos da unidade pediátrica aqui do Hospital de Clínicas, na enfermaria, e é claro, que também outros benefícios que estão sendo construídos, como, por exemplo, um novo sistema de combate a incêndio, que é uma recomendação do Ministério Público Federal, foi entregue também hoje, inaugurado, e que torna o Hospital de Clínicas da UFO não só o maior, mas um dos mais modernos de toda a rede administrada pela EBSER, que é a empresa brasileira que administra os hospitais universitários do Brasil. O Hospital de Clínicas da UF é um hospital de referência para toda a região em atendimentos de média e alta complexidade. Para se ter ideia do que é feito aqui, Bagnetti, só para a gente resumir, são 17.215 consultas por mês. Mês de referência é o mês passado, 67.080 exames por mês, procedimentos cirúrgicos 2.575 por mês. Uma taxa de ocupação de 153,9% também mensal. Ou seja, uma data para ser comemorada. Hoje foram feitos alguns anúncios de novas melhorias e ampliações para o HC aqui de Uberlândia, a antiga medicina que faz parte da história da cidade de Uberlândia. É assim o que se comemorar. Ai dessa região se não fosse o hospital com essa magnitude, não é mesmo? Exatamente, Carlos Vilela. Ele é referência não só para Uberlândia, mas para várias cidades da região. Carlos Vilela lembrou muito bem, né? Antigamente era conhecido como a medicina. Ele internou lá na medicina. E a gente sabe da qualidade do atendimento, a gente sabe da importância do Hospital de Clínicas para a região. Acompanhamos essa saga aí para a inauguração do último bloco do Hospital de Clínicas, onde o Carlos Vilela está lá na porta, né? E o empenho de deputados federais, deputados estaduais para trazer recursos e finalmente concluir essa obra. Então, aí, 55 anos de muita história, salvando vidas, referência para toda a região. Deixa eu continuar com o Carlos Vilela aqui, por favor, para a gente falar de um caso que esse já é mais terrível, né, Carlos Vilela? Mostrar aí, então, a agressão contra o motorista de aplicativo, né, foi golpeado aí pelo passageiro que estava fazendo uma anarquia dentro do carro. Queria que você contasse para a gente. Bagnetti, cidadão em questão, esse profissional, esse motorista de aplicativo, o Lucas, ele passou por uma situação, Lucas Medeiros, que depois de um dia inteiro de trabalho formal,
ele complementa a renda da família fazendo o trabalho como motorista de aplicativo, principalmente nos finais de semana. Esse caso específico aconteceu no final de semana, ele foi levar um passageiro e fazer a chamada corrida do Dom Almir até o Shopping Park, é quase que uma viagem. Mas no meio do caminho, o passageiro que entrou já manifestou aí, de acordo com o Lucas aí, o estado de embriaguez. Até aí, uma rotina para muita gente que trabalha na madrugada no final de semana transportando passageiros. Só que no meio do caminho, ele acabou vomitando dentro do carro, ou seja, uma lambreca danada, e a gente até pede desculpa pelo horário, mas o Lucas, assim como todos, se revoltou com aquela situação, chamou a atenção do passageiro e parou para ver como que poderia ser feita a limpeza. O passageiro recusou e os dois acabaram se atracando no momento em que o passageiro deu o chamado golpe mata-leão no motorista. Por muita sorte, ele conseguiu se desvencilhar desse golpe e acabou aí, inclusive, depois acionando a polícia, fazendo um boletim de ocorrência sobre essa situação. A nossa produção conversou com o Lucas para falar desse incidente em mais de 10 anos de trabalho prestado aí nos aplicativos, nas plataformas, e que nunca chegou numa situação como essa. Vamos ouvir o depoimento dele. Nesse exato momento que ele gorfou, eu parei o veículo, acendi a luz interna e aí vi que ele tinha vomitado. Eu tentei conversar com ele, entendeu? Falar assim, cara, e aí, como que a gente vai fazer para resolver a situação? Só que ele começou a fingir que era mudo. Eu falei pra ele tudo, aí ele até riu da minha cara, falou que eu ia fazer o que na delegacia, que a delegacia não ia fazer ele pagar nada. Então eu vou te conduzir até a delegacia e a gente resolve por lá. Quando eu fiz a curva, ele falando e tal, batendo boca, ele veio me agredir. Quando ele me enforca, entendeu? Ele tenta me enforcar, eu tento segurar com uma mão e dirigir com a outra, porque tinha uma caçamba de lixo. Então eu tentei parar o meu veículo para que não pudesse piorar a situação. Quando eu saí, eu gritei por socorro, veio 2 moradores de rua me ajudar, entendeu? E aí surgiu 3 motos da polícia. Depois da situação, a sujeira do carro ficou mínima, porque no momento em que partiu para uma agressão, a limpeza do meu carro ficou mínima. Meu carro eu lavei ele hoje, segunda-feira, até acabei de tirar ele do Lava Jato. E essa foi a situação que aconteceu. A vida de quem trabalha com aplicativo não é fácil, tá certo? É difícil, é cada encrenca que esse pessoal enfrenta para garantir aí, então, né, o sustento da família de forma honestamente, que não é fácil, tá certo? Assim como alguns motoristas, né, já tiveram desvio de conduta, foram banidos do aplicativo, tinham que banir do aplicativo também passageiros com uma conduta como essa. Simples assim, tem que ter um mínimo de civilidade para usar esse serviço que é tão importante em todo o Brasil. Não é fácil também, viu, gente? A conta de energia no final do mês. Atenção, pessoal de Uberlândia, se liga comigo aqui que eu tenho uma dica para você. O calor está começando, tá? E aí eu te pergunto, quem aí quer ligar o ar-condicionado sem medo da conta de luz? Gente, estou recebendo a Nicole da RomaSol. Nicole, bem-vinda. Obrigada. Prazer em te receber. Vamos dar uma dica para o pessoal aí que precisa economizar na conta de energia? Com certeza, Bagnete. E agora, com a energia solar da RomaSol, você liga o ar-condicionado, ventilador, geladeira, tudo, sem preocupação. O que você pagaria na conta de energia, você vai investir, né, no seu próprio projeto solar. Ô Nicole, tem uma condição especial do fecha-mês, né? Parcelinha de R$ 199, começa a pagar só daqui 6 meses, instalação agora, verão no conforto, para pagar com economia, para pagar só lá na frente? Isso mesmo, Bagnete. E não é só isso, tá? A RomaSol já entregou mais de 2.000 projetos em todo o país. Trabalhamos com preço de fábrica, instalação rápida e equipamentos de qualidade, com parcerias e com os principais bancos. O financiamento é seguro e acessível. Nicole, é bom a gente falar que o pessoal tem que ter atenção, porque é só até o final do mês. Últimos dias, últimas vagas, são vagas limitadas para quem quer. Quem deixar para depois vai continuar pagando caro na conta de energia, hein? É a hora de economizar e garantir um conforto e economia agora, com energia solar. E temos parcelas acessíveis e liberdade para usar o ar-condicionado sem medo. Nicole, o WhatsApp para quem está assistindo eu e você agora, quer fazer um contato com a RomaSol?
é o 349-9778-3777. Então, ó, deixa eu repetir para você, 99778-3777, Romasol, energia solar com preço de fábrica, mais de 2.000 projetos entregues e condições imperdíveis só nesse fechamento de mês. Dica minha e da Nicole da Romasol. Obrigado, Nicole, pela visita. Volte mais vezes e o pessoal de casa, ó, não perde tempo não. Eu vou continuar conversando com a Nicole aqui, ela vai me dar mais dicas, eu vou fazer o intervalo e o Minas Urgente volta já. Seu pai merece escutar melhor com a marca que ele confia. Aparelhos auditivos Philips estão a partir de R$ 199,00 em 21 vezes sem juros. Agende uma avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Chegou a oportunidade que você sempre sonhou para o futuro do seu filho. Inscrições abertas para o exame de bolsas Mais Positivo. Localização privilegiada, tradição, inovação, professores apaixonados e altamente capacitados. Material didático de excelência e um programa socioemocional que prepara seu filho para a vida. As vagas são limitadas. O futuro começa agora. Exame de bolsas Mais Positivo. Abra as portas para o sucesso. Pegue a estrada sem antes fazer uma revisão ou check-up no seu carro ou picape aqui na Fialto Multimarcas. O melhor serviço com atendimento personalizado e preço justo, não é isso, Amanda? É isso mesmo. Estamos com condições e preços imbatíveis em peças e serviços de toda a linha Fiat. Fialto Peças e Serviços, vem pra cá. Se você busca comodidade para o seu dia a dia, além de um design inovador, a Unidas tem o que você precisa, não é isso, Viviane? Isso mesmo, e nós trabalhamos com produtos sob medidas e motores rápidos que lhe proporcionam mais segurança para a sua casa e o seu comércio. Unidas, vem pra cá. Aproveite as ofertas da Rede Soma Drogarias. Lenço umedecido Guri Baby, R$ 9,99. Fraldas Baby Sec Ultra Sec, R$ 69,90. Antigripal Resfei Gripe, R$ 9,99. E tem muito mais, não é isso, Rubiele? Tem sim. Tem medicamentos, fralda geriátrica gratuita pela Farmácia Popular. Rede Soma Drogarias, vem pra cá. Araguari, uma cidade em movimento, com novas conquistas todos os dias. 2 novos CMEIs, a UBS do bairro Milênio, a duplicação da Avenida João Rodrigues, a ciclovia, o Parque Linear, a maior obra da história. Araguari, orgulho que nos move. Prato de Minas Gourmet, toda quinta, a partir do 12h40, no Minas Urgente. Oferecimento Coca-Cola, a magia acontece. Pátio Sabiá, parece shopping, mas é bem diferente. Minas de volta, lembrando que daqui a pouquinho tem o nosso quadro Advogado do Povo. O Bandzap está no alto aí para você mandar a sua pergunta. O nosso advogado responde para você, combinado? Mais de 5 quilos de crack foram apreendidos na BR-050. Maria Eduarda tem os detalhes desse trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Maria Eduarda. Bom, isso mesmo, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu aí cerca de mais de 5 quilos de crack ontem na BR-050 entre Uberlândia e Uberaba. Algumas informações que os policiais nos passaram é que este homem de 34 anos foi parado e apresentou muito nervosismo ao ser abordado. Após fazerem buscas no veículo, foi encontrado 5 barras de drogas dentro de uma sacola. O condutor disse aos policiais que foi contratado para levar a droga até Uberaba. Este homem foi preso em flagrante e o veículo e também os materiais foram apreendidos. Volto com você. Obrigado, Maria Eduarda. Grande apreensão de crack aí. Você está vendo o modelo ainda, o montante ainda estilizado, né? Tinha ali uma estrelinha azul para identificar a origem da droga.
onde a fumaça há fogo, né? Olha só, hoje cedinho, operação Sinal de Fumaça da Polícia Federal aqui em Minas Gerais e outros 3 estados. Eu costumo falar, a chapa começou quente logo cedo aqui na região. Juliano Carlos está na Polícia Federal de Uberaba e tem as informações, Juliano. É isso mesmo, Bagnete. Os mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão foram cumpridos em Uberaba, outras cidades da região, além dos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e também São Paulo. Essa operação Sinal de Fumaça, segunda fase, é um desdobramento da primeira fase que foi realizada pela própria Polícia Federal aqui em Uberaba em outubro de 2024, quando as equipes investigaram uma produção de cigarros irregulares. Segundo a Polícia Federal, foram apreendidos na época vários produtos e eletroeletrônicos. As investigações continuaram e eles, a princípio, identificaram outras práticas criminosas, inclusive sonegação de impostos, entre outros crimes. Segundo a Polícia Federal, foi representado na Justiça. Hoje foram cumpridos os mandados de busca e apreensão e mandados de prisão. Os policiais apreenderam veículos, apreenderam muito dinheiro, armas de fogo e também outros materiais. Eu, inclusive, questionei agora há pouco se terá alguma entrevista coletiva, mas segundo a Polícia Federal, o caso está em segredo de justiça e eles estão aguardando a liberação do judiciário para se posicionarem ou não. Mas, por enquanto, a operação está em andamento e provavelmente o balanço final deve sair ainda hoje. Bagnete, nós vamos continuar acompanhando e trazer os detalhes durante a nossa programação. Valeu, Juliano. Ao vivo, direto da sede da Polícia Federal em Uberaba. Gente, a quantidade de dinheiro chama a atenção, hein? Você está vendo aí no galpão e na sequência o dinheiro. É muito dinheiro, é muita coisa. Você vê aí o grau de organização desse esquema, dessa quadrilha, se é que a gente pode dizer assim. A Polícia Federal segue trabalhando e a gente atualiza para você a qualquer momento. 3 homens foram presos pela PM após uma tentativa de roubo em uma empresa de insumos agrícolas, região de Serra do Salitre. A prisão aconteceu em Araxá, depois de um cerco policial. César Campos está em Araxá e tem as informações. Boa tarde para você, César. Ei, Bagnete, boa tarde para você, boa tarde a todos. Mais uma vez ressaltando a força da integração da polícia, né? A ocorrência foi na manhã dessa segunda-feira, por volta de 7h40. 3 homens de 20, 22 e 34 anos anunciaram um assalto em uma empresa de insumos lá em Serra do Salitre. 10 minutos depois, eles fugiram sem levar nada. Com o apoio do sistema de vídeo monitoramento da cidade, os militares identificaram o veículo utilizado na fuga e verificaram que ele seguia em direção a Araxá. Um cerco foi montado e o carro foi interceptado aqui na entrada da cidade, na Avenida Jorge Áquil. Os 3 homens foram presos, com eles estavam 2 revólveres calibre 38, além de munição e um bloqueador de sinal. Os suspeitos e o material foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil. Então, 3 presos, uma ação rápida da Polícia Militar que foi integrada aqui em toda a nossa região. Volto com você, Bagnete. Obrigado, César, pelas informações. Parabéns pelo trabalho da Polícia Militar aí, ó. Você está vendo na hora do flagrante aí a nossa equipe trazendo para você em primeira mão. Toda terça-feira é dia da gente falar dos seus direitos no quadro Advogado do Povo. E quem nos ajuda nessa nobre missão é o Dr. Leônidas Souza, nosso advogado do povo, toda terça-feira, trazendo muita informação. Obrigado, doutor, seja bem-vindo. Obrigado, Bagnete. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham mais uma vez aqui no Minas Urgente. Bandzap está aí liberado, então, para você. Peço que mande o nome, né? A cidade está nos acompanhando. O doutor Leônidas responde para a gente. Doutor, vamos começar com a Cidinha, do bairro Laranjeiras. Boa tarde, doutor. Minha mãe comprou um paletó à vista em uma loja, mas ficou grande. Ela quer trocar, porém a loja se recusa a fazer a troca. Minha mãe tem 81 anos, eu estava lá com ela, fui na loja 2 vezes e não conseguimos nada, nenhum acordo. A atendente fala que não troca mercadoria de promoção e que a troca é uma cortesia para não perder cliente. E agora, doutor? Problemaço, né? Problemaço. Bem, essa questão de troca tem que ter bastante atenção, porque na verdade não há no Código de Defesa do Consumidor uma previsão específica de obrigatoriedade de troca. Até porque quando você vai até a loja, experimenta uma peça de roupa, parte-se do pressuposto que aquela peça serviu. Então você teve ali todas as condições de escolher aquela peça.
Então, esse chamado arrependimento de troca de mercadorias, de vestuário, deve ser combinado previamente com o estabelecimento comercial. Agora, tem que partir do seguinte princípio: o estabelecimento não pode mudar a regra do jogo durante o jogo. Ora, se aquele estabelecimento ele já tem a prática constante de trocar mercadorias, não é porque uma ou outra mercadoria eu vou mudar a regra. Tem que se observar se há ou não abusividade nesse tipo de cláusula. Doutor, mas não assinamos nada. Cláusula contratual não precisa estar assinada. Ela precisa ser expressa, ela deve existir. Então, eu recomendo tentar novamente com o estabelecimento comercial, dentro de uma pactuação razoável, numa boa conversa, e se não for possível, eu oriento a acionar o PROCON do município para que possa intermediar. Doutor, temos duas perguntas de gestantes aqui relacionadas ao trabalho, pediram para preservar o nome, né, por uma questão óbvia. A primeira é o seguinte: doutor, estou grávida, a partir de que momento não posso mais ser demitida? A partir do momento em que a gravidez é confirmada. É pouco importando se o empregador tem ou não ciência, mas a boa-fé recomenda que você cientifique o empregador. Notifique, explique para o empregador, apresente ali a cópia do exame que ateste a gravidez. A partir desse momento, você já está garantido pela estabilidade. Você só poderia ser mandado embora por justa causa. Sem justa causa, não. A lei, ela te protege. Doutor, a outra situação relacionada à gestação aqui, a nossa telespectadora fala o seguinte: o meu chefe não sabia que eu estava grávida e eu fui demitida. O que fazer numa situação como essa, doutor? Notificar o empregador, provar que você está grávida, ou seja, a prova do estado gravídico, e o empregador é que vai ter que tomar atitude. Qual será a atitude? Reintegrar você ao trabalho. Ele, por lei, tem que fazer isso. Se ele recusar reintegrar você, você terá que entrar com ação na justiça, requerer uma liminar, que é a chamada tutela de urgência, para que o juiz, de início, de plano, ele já reintegre você à empresa. E ali você possa trabalhar, cumprir ali os dias previstos na lei, 120 dias de licença maternidade, 5 meses após o parto, para então o empregador ter o direito de mandar você embora. Uma vez que esse tipo de tutela não é da figura da gestante, é uma tutela, uma proteção da própria criança que vai nascer. Doutor Humberto está participando conosco aqui, ele não foi muito específico, mas eu acredito que vale uma orientação. Doutor, quando a gente faz qualquer tipo de transação dentro da agência bancária e porventura aconteça algum erro, a responsabilidade é do banco? É do banco. Regra geral, é do banco. Ora, está dentro da agência, usando ali as ferramentas do banco, que ocorre um erro. Só há uma exceção. Se você cometer um erro grosseiro, transferir para um terceiro, sem qualquer tipo de cuidado, aí o banco pode se eximir de responsabilidade. Mas, regra geral, sem analisar o caso concreto, parte-se da premissa que o banco ele é responsável. Essa é só a primeira participação do Dr. Leônidas, acabou de chegar aqui conosco aqui. Você pode continuar mandando as suas perguntas, o Dr. Leônidas responde para a gente responder a todas as perguntas. Combinado, doutor? Combinado. Obrigado pela presença mais uma vez. Assunto sério chegando aqui no Minas Urgente. A cada 2 dias, uma mulher é assassinada em Minas Gerais em decorrência da violência doméstica. E essa agressão que ocorre dentro de casa ganha uma dimensão ainda maior, afinal as vítimas acabam não denunciando. Uma violência silenciosa que precisa ser combatida, viu, gente? Para mudar essa realidade, o governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, faz ações constantes ao longo de todo o ano. Desculpe, é o ar-condicionado. Você também pode ajudar, sabia? Se perceber qualquer situação suspeita, é só você ligar no Disque Denúncia 181 e o sigilo é absoluto. Tem que denunciar. Para você saber mais, acesse segurança.mg.gov.br. Governo de Minas, aqui o trem prospera. E olha só, 3 homens foram presos em uma operação da Polícia Militar em Carmo do Paranaíba, suspeitos de participar de uma organização criminosa especializada no furto de café. Segundo a PM, o grupo realizava um esquema de transporte para furtar parte dos pacotes de café dos produtores locais. A ação faz parte da Operação Agrogerais Segura, que localizou 3 caminhões suspeitos após uma denúncia anônima de possíveis irregularidades em uma fazenda de café.
No local também foram apreendidos 14 sacas de café, grãos em quantidade, escondidos em um compartimento interno, 2 armas de fogo, um automóvel, 2 rádios comunicadores e R$3 mil em dinheiro. Após a abordagem dos policiais, os suspeitos foram presos pelos crimes de furto e associação criminosa e encaminhados para a delegacia. Você viu aí a quantidade de crimes cometidos contra o nosso agronegócio, né? Insumos, café, que é uma preciosidade da nossa região, e por aí vai. E a Polícia Civil está investigando um caso de maus tratos contra cavalos e burros aqui, que aconteceu em Uberlândia no último domingo. O episódio, né, se deu durante uma cavalgada em um terreno improvisado para o embarque de animais. Os vídeos que circulam nas redes sociais mostram cavaleiros utilizando os bastões de choque para forçar os animais a subirem um caminhão. A polícia já reuniu provas e vai investigar o caso pelos crimes de maus tratos a animais, ameaça e usurpação da função pública. O médico veterinário da UFO, Márcio Bandarra, disse que uma equipe de profissionais da universidade está elaborando um laudo a respeito do que aconteceu e a gente acompanha aqui. No vídeo a gente é capaz de detectar que o animal sofre, né, dor, ele está com muita dor, ele sofre agressões. Inclusive, a gente vê que ele fica parado, ele acaba urinando na hora de tomando vários choques. Então, tudo isso são sinais de dor e isso está sendo causado propositalmente pelos infratores. Então, a gente espera, né, que as leis sejam aplicadas, o artigo 32 da Lei 9.605, e que, se tiverem outros crimes, essa pena pode aumentar aí, mantendo os infratores presos. O Sindicato Rural de Uberlândia se manifestou a respeito, repudiando o episódio de maus tratos e deixou claro que tais práticas não representam, em hipótese alguma, a conduta defendida ou aceita pelo sindicato e que a atitude não tem relação com as imagens da cavalgada Camaru 2005. Tá? Cabe aí, então, a Polícia Militar, o Ministério Público investigar e punir os responsáveis. Uma serpente que se abrigou na roda de um carro estacionado foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, região central de Patos de Minas. O animal foi visto pelo dono do veículo, que acionou aí então o Corpo de Bombeiros. A equipe fez a captura de forma segura e a serpente foi devolvida ao habitat natural. Os bombeiros reforçam que, ao encontrar animais silvestres, a população deve entrar em contato imediatamente com o Corpo de Bombeiros. Pensa, você vê uma cobra dessa aí, ó, acelera. Ainda falando da bicharada, a campanha antirrábica em Uberaba continua ativa, tanto na cidade quanto na zona rural. Tá? Podem ser vacinados animais saudáveis com mais de 3 meses de idade. Já as fêmeas gestantes ou com filhotes devem aguardar o fim da amamentação. A vacina está disponível no departamento de zoonose, localizado na Avenida do Tutuna, número 658, bairro Vila Celeste, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Tutores com mais de 5 animais podem agendar a vacinação domiciliar pelo telefone 34 97 99 8900. Já a vacinação itinerante acontece das 8 da manhã até às 3h30 da tarde nos postos de vacinação que hoje estão no bairro São Benedito, Vila Maria Helena, Santa Marta e Santa Maria. Amanhã, bairro Residencial Laranjeiras, Jardim do Uberaba, São Cristóvão, Parque São Geraldo. Quem ama, cuida dos bichinhos, então vamos vacinar. Alô, pessoal de Uberaba, as outras cidades também. Fica valendo o recado, procure a sua Secretaria de Saúde, tá bom? Lá no Prato, o abastecimento de água será discutido em uma reunião entre o prefeito Marcel Chechel e representantes da Copasa. Olha a cor da água aí. Nas redes sociais, o prefeito informou que representantes da companhia estarão nas cidades para debater soluções para amenizar a falta d'água na cidade e destacou que os reservatórios instalados em alguns bairros ainda não foram ligados, que canos para captação no bairro São Jorge estão no município há meses, mas as obras não começaram. Tá? Desde o início do ano, os moradores reclamam da água barrenta que sai das torneiras, olha ela aí, ó, e dos constantes períodos de desabastecimento. Situação complicada lá na nossa querida cidade do Prata. Com essas imagens eu vou fazer um intervalo rapidinho, na sequência, Advogado do Povo. Seu pai merece escutar melhor com a marca que ele confia. Aparelhos auditivos Philips estão a partir de R$ 199 em 21 vezes sem juros. Agende uma avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões.
Respirar é algo simples, mas para quem fuma pode se tornar um desafio. Aqui no posto de saúde, a gente acolhe e acompanha quem quer parar de fumar. Você não precisa fazer isso sozinho. O Programa Nacional do Controle de Tabagismo oferece tratamento gratuito com apoio, orientação e medicação. Já vimos muita gente vencer esse vício e você também pode. Nós estamos aqui para te ajudar. Prefeitura de Patos de Minas, o futuro já começou. Vida nova aos pisos e paredes? Conte com a RC Distribuidora. Piso Premium retificado acetinado, R$ 28,90. Revestimento extra polido, R$ 44,90. Porcelanato extra retificado acetinado, R$ 56,90. RC. Ei, gente, o craque do preço baixo Supermercados BH tá fazendo 29 anos. E nesse aniversário, você que tá acostumado a fazer um golaço na hora da economia, pode ganhar um carro zero. A cada R$ 150 em compras, você recebe um número da sorte. Quem faz parte do Meu BH, é só digitar o CPF na hora de pagar. Quem ainda não faz, baixa o app e aproveite. E no cartão BH, os números são em dobro. Jogue junto no aniversário dos Supermercados BH. Você ganha na economia e ainda pode ganhar um carro zero. Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor, a minha paixão. Quando a Ford chega, a cidade sente. A força da Ford chegou a Uberaba. Conheça o verdadeiro significado de potência. Dos clássicos, a inovação elétrica, a emoção nunca sai de cena. Na cidade ou fora dela, o veículo ideal para você. Mobilidade que entende seu negócio. Uberaba, chegou sua vez. Ortovel Ford, mais de 45 anos de história. Rainha do Pedaço, toda sexta-feira, a partir da 1h50 da tarde, no programa Band Mulher. Sabe aquele cantinho com doces e sobremesas de encher os olhos e aguçar o paladar? Você encontra aqui um quadro recheado de histórias inspiradoras e aquele toque especial que só uma Rainha do Pedaço sabe dar. Oferecimento: Planalto Ovos, qualidade e bem-estar animal. Azulim Perfumes de Casa, fragrâncias que permanecem e surpreendem. O doutor Leônidas Souza para falar dos seus direitos no quadro Advogado do Povo. Libera o Bandzap, o pessoal pode mandar a pergunta, manda o nome, cidade onde está acompanhando, o doutor Leônidas responde para a gente. Doutor, vamos aqui com a pergunta da Simone, aqui no bairro Cidade Jardim, Uberlândia. Doutor, sobre INS desconto indevido. Primeira parte é responder que não assinei nada. A segunda etapa, o prazo para responder é 15 dias. Mencionaram até hoje, não responder o aplicativo Meu INSS. Como proceder diante dessa situação, hein, doutor? Bem, acho que o primeiro caso é aguardar. Vamos aguardar para analisar qual vai ser a resposta aí do INSS. E se houver qualquer negativa ou um atraso além de 30 dias, aí eu considero importante você procurar um advogado para que possa promover uma ação, seja contra a associação que efetuou o desconto indevido, seja contra o próprio INSS. Lembrando que em qualquer caso, não só a devolução dos valores descontados indevidamente, cabe reparação por dano moral, nesse caso em que foi feito desconto sem autorização. Doutora Silvia de Uberaba, ela conta que o filho de 9 anos tem TDAH e depressão moderada e o INSS negou o benefício. Como agir numa situação como essa? Primeiro, tente o recurso perante o próprio INSS. Esse é o melhor caminho. Se aí houver a negativa, você vai ter que constituir um advogado para que possa promover uma ação contra o INSS visando aí obter esse benefício. Tá certo, doutor. Muitas perguntas chegando aqui para a gente. Vamos abrir, senão um amigo não consegue ler. O Leonardo está falando com a gente aqui de Patos de Minas. Doutor, carro danificado no estacionamento de um supermercado ou shopping, a responsabilidade é do estabelecimento ou de quem danificou o carro? A responsabilidade é dos dois, né?
É mais fácil você procurar o estabelecimento que tem o poder econômico, né? Que tem o direito de entrar com ação e cobrar do verdadeiro causador. Não perca tempo indo atrás de quem causou o dano. Vá atrás do estabelecimento. Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele já deixa claro que a responsabilidade nesses casos, ela é objetiva, com fundamento na teoria do risco. Então, logo, os estabelecimentos, por exercer atividade econômica, ao permitir que alguém estacione ali na área reservada para os veículos, é sabido que os estabelecimentos já lucram com quem para o seu carro ali, porque vai consumir de alguma forma. Logo, eles têm que assumir o risco por eventuais danos causados ao próprio veículo. Só não vai se responsabilizar se você mesmo quebrou seu carro, para simular. Mas se foi causado por qualquer terceiro, o estabelecimento é responsável. Doutor, telespectador lá do Pontal do Triângulo, pede sigilo no nome aqui, mas é uma situação incomum, curiosa. Também fiquei curioso aqui, viu? Obrigado pela sua pergunta. Doutor, tem 57 anos, um patrimônio estimado em 2 milhões de reais. Conheci uma mulher 25 anos mais nova, né, mais nova que eu, com 4 filhos menores. E nós estamos pensando em nos casar. Caso aconteça o casamento, eu corro o risco de perder parte do meu patrimônio já constituído? Não. Não. A não ser que você opte pela comunhão universal de bens, né? Que basicamente já não é mais aplicável. É aquele regime de casamento em que vai comunicar patrimônio anterior e posterior à constituição da união. Então, regra geral, seja por uma separação convencional, que eu acredito que seria a opção mais segura, mesmo na comunhão parcial. Comunhão parcial trata justamente da divisão de patrimônio, aqueles adquiridos onerosamente, ou seja, com custo pecuniário, após a constituição do casamento. Então, o que for anterior não se comunica em razão desta união. Doutor, mais uma pergunta relacionada ao trabalho e às gestantes. É a Dayana, lá de Uberaba. Doutor, no caso de uma empresa fechar na cidade, encerrar as atividades na cidade, como é que fica a situação da grávida? O fechamento é por mudança de uma cidade para outra e não falência da empresa. Aí eu entendo que a empresa tem que indenizar todo o período para a grávida, mandar ela embora. E o que é mandar uma grávida embora? Pagar todos os salários que ela teria direito até o retorno ao trabalho. É a chamada indenização substitutiva. A empresa terá que fazê-lo. Então, vai pagar os salários até ela ganhar o bebê e no período de 5 meses após o nascimento do bebê. Tem que pagar todos os salários, além das férias proporcionais, 13º, fundo de garantia, aviso prévio indenizado, ou seja, todos os direitos da relação trabalhista. Uma vez que a empregada não poderia ser prejudicada em razão da teoria do risco do empreendimento. Doutor, o Daniel de Uberlândia, uma pergunta curiosa, acredito que pode ser a dúvida de muita gente. Rodízio de pizza, de comida japonesa, de churrasco, o restaurante pode cobrar pelas sobras que naturalmente ficam no prato? Curioso isso. Boa pergunta, né? Boa pergunta. Eu já vi isso, né? Se sobrar, vamos cobrar pela sobra. A resposta é negativa. Tá na lei isso? Não tá. É uma questão de interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico. É a interpretação que parte do seguinte princípio: eu sou um estabelecimento comercial, estou explorando atividade econômica, logo eu tenho que correr os riscos do empreendimento. Então, teve sobra? Não pode cobrar. Mas aí você tem um consumidor que está fazendo de propósito. Gente, todo abuso, ele é rechaçável. Se está fazendo de propósito para prejudicar, você vai ter uma exceção à regra. Mas sobrou por sobrar? Não. Não pode o estabelecimento cobrar. Se essa placa estiver no estabelecimento, até recomendo, denuncie ao PROCON, porque o PROCON pode vir até multar o estabelecimento, porque trata-se de uma cláusula abusiva. Agradecer, doutor Leandro Souza, pela gentileza, toda terça-feira conosco aqui no quadro Advogado do Povo. Obrigado, doutor, mais uma vez. Até a semana que vem. Até, se Deus quiser. As perguntas que não foram respondidas hoje a gente guarda para a próxima semana. Combinado? Obrigado pela participação. Nada melhor que um cheirinho de limpeza em casa, não é verdade? E com os limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa, ela fica com um cheirão de limpeza por muito mais tempo. Por quê? Porque os perfumes são de longa duração. Eu não sei você, mas pra mim,
Casa limpa tem que ter um cheirinho de limpeza, sabe? Quer dizer, cheirinho não, né? Um cheirão de limpeza. Aqui a gente só usa perfume de casa Azulim, que dura um tempão. Ai, mas eu uso de outra marca. Nada, usava. Quando você descobrir meu Azulim, cada perfume desse vai te surpreender. Perfumes de casa Azulim. A vida pede, a Start faz. Aqui, ó, pode anotar aí, limpador perfumado Azulim, perfumes de casa, é esse, tá? A vida pede, a Start faz pra você e na Start a gente confia. Um caminhoneiro ficou preso às ferragens após um capotamento na BR-262. O resgate mobilizou até o helicóptero do Corpo de Bombeiros. César Campos tem os detalhes. César. Magnete, foi bem pertinho aqui de Araxá, perto de Ibiá. O acidente foi por volta das 3h30 da tarde dessa segunda-feira. O caminhão capotou no quilômetro 613 da BR-262, como você bem falou. O motorista ficou preso ao cinto de segurança e com os pés prendidos ao painel. O trabalho de resgate foi complexo, um guincho pesado foi usado para içar a cabine. Enquanto isso, os bombeiros utilizaram ferramentas de corte e expansão para abrir o acesso até a vítima. Após ser liberado das ferragens, o homem foi imobilizado e levado até a unidade de suporte avançado da concessionária. De lá, foi transferido para o helicóptero Arcanjo, que fez o encaminhamento para o hospital de referência, e esse caminhoneiro, então, recebeu todo o atendimento médico. Volto com você, Bagnete. Obrigado, César, pelas informações. Você vai ver também, olha só, vem comigo, uma mulher de 50 anos ficou ferida depois de capotar o carro ontem à tarde. Segundo o Corpo de Bombeiros, a motorista seguia de Monte Carmelo para Araguari quando tentou realizar uma ultrapassagem, perdeu o controle da direção e capotou, batendo em duas árvores. Ela ficou presa às ferragens, apresentava uma série de ferimentos e uma fratura exposta. Os bombeiros realizaram a retirada da mulher, que foi mobilizada e encaminhada pelo SAMU para o atendimento médico. O acidente aconteceu próximo à Estrela do Sul. Você está vendo aí o estado em que ficou um carro. E um carro capotou no final da tarde na 352, perto de Patos de Minas. O motorista de 22 anos seguia em direção à Lagoa Formosa, quando perdeu o controle, bateu no guarda-rei, aquela proteção lateral, né, e o veículo parou com as rodas para cima, do jeito que você está vendo aí. Ele e um passageiro de 19 anos não se feriram, não precisaram de atendimento médico. O acidente causou danos no carro, a gente está vendo aí, destruiu, né? E olha só, um congestionamento. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a carteira de habilitação do motorista estava vencida há mais de 30 dias. O veículo foi retirado com um guincho, a pista, depois de parcialmente interditada, foi liberada. Olha o estrago que ficou, o estrago desse carro. E um motorista supostamente embriagado atropelou uma menina de 8 anos em João Pinheiro. A Maria Eduarda tem as informações. Cadê a Maria Eduarda? Bom, um acidente foi registrado neste último domingo em João Pinheiro. As imagens da câmera de segurança mostram o exato momento em que o motorista atropelou uma criança de 8 anos que estava em uma bicicleta no centro da cidade. A vítima foi encaminhada ao hospital com ferimentos leves no corpo e na cabeça. A Polícia Militar contou que este homem estava com várias garrafas dentro do veículo e também com sinal de embriaguez e por isso foi preso em flagrante. O suspeito afirmou à Polícia Militar que teria utilizado álcool e também que ele teria utilizado álcool, né? E aí ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi solto por pagar a fiança de cerca de R$5.000 e responderá em liberdade. Volto com você no estúdio. Obrigado, Maria Eduarda. A gente está vendo aí a imagem impressionante, né? Parece que o carro ainda consegue, a sensação é que consegue avistar a criança de longe, mesmo assim bate contra aí essa criança de 8 anos. Tem obras em diversos trechos da rodovia que cortam a região, viu, gente? De acordo com a concessionária EPR Triângulo, o cronograma de manutenção nesta semana contempla os municípios de Patrocínio, Monte Carmelo, Romaria, Perdizes, Araxá, Uberaba, Água Comprida, Conceição das Alagoas, além de Uberlândia e Iraí de Minas. Os serviços serão realizados de 8 da manhã às 5 da tarde. O tráfego, em alguns pontos, pode seguir no sistema Pare e Siga. As atividades de reparo no pavimento ocorrem, então, BR 365, 452, 782 e toda essa região que a gente falou para você.
Olha só, recentemente o PROCON de Uberlândia autuou estabelecimentos que vendem produtos fora do prazo de validade. Né? Nós fomos acompanhar aí, saber da população quanto ela está atenta ao prazo de validade dos produtos e o que fazer caso encontre esses produtos nas prateleiras dos supermercados e das lojas. A quem recorrer? Como fazer? Vamos acompanhar junto na reportagem. Nesse supermercado, a checagem de produtos em relação ao vencimento, segundo o gerente, é feita diariamente. E algumas estratégias são utilizadas para acabar com o estoque daqueles produtos que irão vencer dentro de 40 dias. Como é que funciona? Esses colaboradores fazem as vistorias na loja, né, encontrando um produto. E nós temos uma regra específica para isso. Produtos de mercearia, até 40 dias para vencer, ele precisa ser informado ao departamento comercial. E os perecíveis, 15 dias para vencimento. Então, esses produtos passam por uma vistoria, o comercial avalia e aí determina um preço para que seja levado para uma área segregada, uma área específica para isso, para que seja feito as rebaixas de mercadoria. Segundo o PROCON, essas são ações que de fato devem ser adotadas pelos estabelecimentos. Afinal, a comercialização de produtos vencidos é considerada ilegal, independentemente do dano ter sido efetivamente causado ao consumidor. O que acontece é que produtos perto de data de validade de vencimento devem ser comunicados ao consumidor de forma clara e expressa. Ou seja, então ele deve ser retirado do meio dos outros produtos, colocado em um balcão, alguma coisa, e falado, olha, esse produto está à venda com prazo de validade curto. Geralmente são produtos na promoção. Também cabe aos clientes estarem atentos à validade. O consumidor deve guardar o comprovante de compra e o produto para buscar restituição ou ressarcimento. E aí cabe ao consumidor adotar a sua postura, se ele quer levar aquele produto, se vai consumir dentro do prazo de validade, ou se não, que para ele não serve, e ele vai então numa gôndola normal e pega o produto com data mais longa. No dia 1º de agosto, o PROCON de Uberlândia realizou uma operação e apreendeu 530 garrafas de cerveja vencidas. Essa ação, que foi motivada por uma denúncia anônima, foi considerada grave pelo PROCON devido ao grande volume de bebidas sendo vendidas fora do prazo de validade e ilegalmente. Essa fiscalização aconteceu exatamente na data em que é comemorado o Dia Internacional da Cerveja. Isso aconteceu em uma loja de conveniência localizada em um posto de combustíveis no bairro Saraiva. Os produtos estavam expostos em prateleiras e prontos para venda. O PROCON lavrou o auto de infração e determinou o descarte imediato dos produtos. A empresa também deverá ser penalizada com multa administrativa. O produto ele é apreendido e é descartado de maneira adequada. Ou esse descarte é feito pelo órgão, ou esse descarte também pode ser feito pelo próprio supermercado ou estabelecimento, em que ele vai fazer de forma adequada e comprovar aqui no PROCON. Atenção de quem vai comprar, confere a data de validade antes de levar. Atenção de quem vende, né? Você viu aí o nosso entrevistado no comecinho da reportagem, existe toda uma preocupação do estabelecimento para que não se deixe produto vencido ou perto de vencer, vender mais barato para evitar justamente esse tipo de problema. Bora fazer mais um intervalo rápido aqui no nosso Minas Urgente, eu volto já. Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Limpeza eficiente com perfumes duradouros, surpreendentes. Qualidade Start. RC, distribuidora de pisos e porcelanatos. Construindo sonhos. Uniub Uberlândia apresenta César Menotti e Fabiano em um grande show solidário de inauguração do novo campus Vila Gávea em Uberlândia, dia 27 de agosto, às 20 horas. Retire seu ingresso na troca de produtos ou alimentos para o Hospital do Câncer. Confira a lista e os pontos de arrecadação em uniub.br. César Menotti e Fabiano. Show solidário. Ingressos limitados. Antecipe a sua troca e garanta o seu lugar. A Uniub é show! De onde vem tanto amor? Esse amor que movimenta, que faz a nossa cidade crescer, uma cidade que não para e melhora todo dia. Temos muitos motivos para nos orgulhar, mas o maior deles é a nossa gente. Araguari, 137 anos, orgulho que nos move.
Atenção, proprietários de veículos. Escapamentos com defeito dá multa, aumenta o consumo de combustível, agride o meio ambiente e diminui a força do motor. A Escapcar tem a solução. Escapamentos originais, esportivos, catalisadores e ponteiras cromadas. Serviços rápidos, não precisa agendar e não fechamos para almoço. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados até meio-dia. Escapcar Escapamentos, João Pessoa, esquina com Engenheiro Diniz. Telefone 3236-1669. Na terça e quarta da feira você tem mais sabor e economia. Farinha de trigo Lunar Premium 1 kg, 3,99. Kit Coca-Cola mais Fanta Laranja 2 litros, 12,98. Cerveja Antártica Original Lata 350 ml, pack com 12 unidades. Nesta embalagem a unidade sai a 3,39. Filé de peito de frango Super Frango 1 kg, 16,99. Bisteca suína 14,99 o quilo. Ovos brancos Rancho da Lua, cartela com 20 unidades, 9,98. Bernardão 50 anos, R$500 mil em vale compras e 5 carros. Participe! Vai trocar o piso? Sua solução? RC Distribuidora. Revestimento extra mais brilho, R$20,90. Piso extra mais brilho, R$21,90. Porcelanato extra retificado acetinado, R$49,90. RC Construindo Sonhos. A história de um homem e sua paixão pela fabricação de sinos. Uma arte milenar que permanece viva em Uberaba. Lá existe uma das únicas fábricas artesanais de sinos do mundo. E quantas fábricas dessa tem no mundo? Existia 36, hoje não tem 12. Por quê? No Brasil, na época, tinha 12, hoje é só 2. De volta para te mostrar que o incêndio em uma casa mobilizou o Corpo de Bombeiros hoje de manhã, aqui em Uberlândia. O morador de 55 anos contou que estava dormindo quando o fogo começou e não soube explicar a causa do incêndio. Ele teve algumas queimaduras, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao AIA do Tibere. Antes da chegada das equipes, o homem ainda conseguiu salvar 3 cachorrinhos que estavam na casa. Cerca de 10 bombeiros atuaram no combate às chamas, utilizando mais de 2.000 litros d'água. A quantidade de incêndios que a gente tem mostrado, né, em casas e apartamentos é impressionante. Impressionante. Minas Urgente de hoje fica por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. Tá chegando ela, Vanessa Pires e o Band Mulher. O nosso reencontro está marcado para amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola, tá bom? Amanhã, quarta-feira, tem Médico do Povo. A todos um forte abraço, até amanhã. Tchau!